Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso canal. E nós vamos falar hoje sobre alfabetização. Você deve estar pensando, alfabetização é coisa de escola. E é mesmo, é coisa de escola. É na escola que se estrutura e se organiza a alfabetização. Mas a alfabetização começa muito mais cedo, bem antes, quando a criança ainda é bem pequena. Quando a criança ainda é bem pequena, inicia-se a formação do entendimento, do conhecimento da língua. E esse processo é um processo longo. Esse processo ele é inicial, ele é preparatório para o processo de alfabetização. Na verdade, aos 6 anos de idade, a criança está preparada para a alfabetização como um processo otimizado e organizado pela escola. É quando ela consegue compreender que o que se fala é possível escrever. É possível ler. O que é alfabetizar? Alfabetizar é ensinar à criança os princípios, as regras da leitura e da escrita, da nossa língua estruturada. E o que é o alfabeto, que é aprendido inicialmente pela criança? O alfabeto, na verdade, é a representação dos sons da nossa fala. E a criança ela tem um nível de crescimento e desenvolvimento cognitivo que a leva aos poucos a ir compreendendo esse processo. Ele não é aprendido de maneira imediata, ele é aprendido de maneira tranquila, sólida, durante todo o processo de amadurecimento, porque é um processo cognitivo, é um processo mental, é um processo de percepção e de maturidade cognitiva. Todas as habilidades cognitivas estão envolvidas nesse processo. Uma criança de 3 a 5 anos vive a sua fase de maior crescimento do vocabulário. Em média, 5.000 palavras a criança consegue aprender até o final dos 5 anos. Isso é muita coisa, desde que ela tenha tido experiências e estímulos adequados para o desenvolvimento desse vocabulário. Uma criança de 5 anos é capaz de expressar todo o pensamento e de compreender até 90% do que é dito para ela. Se a sua criança saiu dos 5 anos ainda com alguma dificuldade na linguagem, na fala, ainda troca letras, dificuldade de compreensão da fala, é preciso uma avaliação mais detalhada. É necessário buscar aí um profissional da área, no caso da fonoaudiologia, para a verificação, porque aos 5 anos a sua criança já tem uma estrutura cognitiva pronta para aprender e compreender. Um dos maiores problemas vivenciados hoje na pré-escola, quando a criança inicia aos 4, 5 anos na idade escolar, a escola tem percebido a dificuldade de comunicação, a dificuldade de linguagem, de fala de um grande número de crianças. A dificuldade em compreender o que o professor fala, compreender o que os colegas falam, de expressar o que está pensando. Acredita-se, né, a maioria das pesquisas tem demonstrado isso, que a grande maioria desses problemas não está localizada a uma dificuldade específica da criança, mas uma dificuldade por falta de estimulação cognitiva adequada quando a criança é um pouco mais nova. A falta de experiências com a família, em que a fala e a compreensão têm como princípio básico da família, onde a criança vive na família, uma família que fala com ela, em que escuta o falar da criança, em que ela é estimulada a desenvolver o seu vocabulário, a compreensão de palavras. Tem sido muito comum a criança chegar na pré-escola com um vocabulário pequeno, pobre, um pequeno repertório semântico, que nada mais é do que capacidade de compreensão das palavras, do significado das palavras, e com ainda muitas trocas que já não seriam tão necessárias ou não seriam tão evidentes na idade escolar. E todo esse conhecimento se remete a experiências afetivas, a experiências de memória, experiência de comunicação dentro da família. E fazemos aqui um destaque com relação à fala da mãe. A criança é modelada em muito pelo falar da mãe, pelo vocabulário que a mãe tem, pela forma como a mãe pronuncia. Na verdade, a maioria das crianças, elas repetem o falar da mãe. Se o falar da mãe com essa criança não é estimulante, é de um repertório pequeno, essa criança fica muito tempo na frente da televisão, na frente do computador, ou mesmo com o telefone celular na mão, comunicando apenas com esses aparelhos, e muito pouco com a família, ou muito pouco com a mãe, ela vai ter essa deficiência. Tudo isso que eu coloquei nos remete ao desenvolvimento de uma memória afetiva. Lembrando que essa memória afetiva é tudo aquilo que a criança vive no seio da família, repleta de carinho, de atenção, de cuidado, e que ela associa toda a sua experiência
há um prazer. Mesmo que às vezes a criança viva em situações em que ela recebe um não, em que ela é tolhida, que é mostrado para ela limites, mas o carinho e a afetividade, que só a família é capaz de contribuir, que só a mãe consegue lidar com a criança, faz toda a diferença para o seu desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento emocional solidifica e dá base para o desenvolvimento cognitivo. Eu destaco aqui 2 aspectos importantes que pode e deve ser trabalhado pela mãe, pela família, com a criança desde muito cedo, que vai facilitar e que vai qualificar o seu processo de alfabetização assim que ela o iniciar por volta dos 6 anos na idade escolar. 2 aspectos, o vocabulário e a consciência fonológica. Vou explicar detalhadamente o que significa cada um deles e como, na prática, você, mãe, pode ajudar a sua criança a se desenvolver, a ter um vocabulário mais rico e a ter uma percepção da língua mais aprofundada. E o que é o vocabulário? O vocabulário é a quantidade de palavras que a criança conhece, que a criança consegue pronunciar, que ela compreende o significado, que aí é o repertório semântico, para lidar e compreender com tudo ao redor dela. Quantidade, o nível e a qualidade do vocabulário diz diretamente da qualidade do processo de alfabetização e da comunicação e da linguagem da criança e compreensão dela em relação ao mundo. Quando a criança tem um vocabulário amplo, bem desenvolvido, não só com uma mera repetição de palavras, mas com a compreensão dessas palavras e sabendo usar as palavras certas na hora certa, isso vai qualificar demais a compreensão dela. E como fazer isso? E como você, mãe, pode estimular e qualificar o nível, o repertório de vocabulário da sua criança? De formas muito simples. Uma criança que tem uma mãe que conversa com ela, que a ouve, que a olha nos olhos, que conta para ela, que tem o hábito de falar das coisas que se estão fazendo, que planeja com a sua criança as suas ações, o seu dia a dia, que estrutura com ela esse pensamento, que lê histórias com ela, que lê histórias para ela. Uma mãe que permite que a sua criança a veja lendo. Se a criança tem em casa experiências de ver o pai e a mãe com a leitura, ela vai entender e vai desenvolver um conceito de que o conhecimento é importante. E isso vai trazer para ela uma motivação interna muito grande. Tanto que uma das dúvidas que nós temos, que toda mãe sempre faz, como motivar o meu filho para a aprendizagem? Isso não começa na hora da escola. Na verdade, a motivação para aprender começa desde que eles são muito pequenos, dentro de casa, vivenciando situações, experiências com a mãe, com o pai, de que é prazeroso, de que é importante aprender, de que é importante saber. A leitura é fundamental para esse exercício e para a constituição desse conceito na cabecinha da criança. Isso é realmente o grande motivador. O nosso foco precisa ser não só a motivação externa, aquilo que vai fazer com que os nossos filhos tenham vontade de aprender, mas desenvolver neles uma motivação interna. Aquela criança que está o tempo todo motivada a saber coisas novas, a conhecer coisas novas. Para isso, ela precisa acreditar nela. Ela precisa viver experiências tais dentro de casa, com a sua mãe, com o seu pai, de forma que eles demonstram para ela, não o que eles dizem principalmente, mas o que eles demonstram para ela que ela é capaz. E que aprender é algo interessante, porque isso acontece em família. Não é algo isolado da obrigação da criança, mas faz parte do dia a dia, da vida corriqueira da família. Essa é uma mensagem muito rica e motivadora que nós pais, você mãe, pode passar para a sua criança. Por isso a reflexão sobre as nossas próprias ações, porque nós não ensinamos aquilo que nós não vivemos. Então é preciso refletir. Muitas vezes a gente diz, né, eu mesma não gosto de ler, eu não fui desenvolvida, não desenvolvi o prazer da leitura, como vou passar isso para o meu filho? É sempre tempo de refletir, de se reorganizar. Nós, mães, pensamos e refazemos todo o nosso ponto de vista a partir do momento que nós temos como interesse e nossa motivação que os nossos filhos tenham um desenvolvimento mais completo, uma facilidade maior na aprendizagem. E o que nós pudermos fazer para oferecer isso para eles, isso está nas nossas mãos. O que mamãe consegue com o filho, ninguém mais consegue.
porque o envolvimento da mãe está carregado de efetividade, de afetividade, de crenças. Essa relação é única e ela precisa ser construída muito próximo, de forma muito enriquecedora com a sua criança desde muito cedo. Não podemos delegar tudo para a escola. A escola, ela sistematiza e tem a sua estrutura adequada para a alfabetização, mas até que a sua criança chegue lá, ela pode estar desenvolvida em vários aspectos. Você consegue ajudar a sua criança a desenvolver o seu vocabulário com atividades muito simples. Brinque com ela com jogos de adivinha, indo para a escola, indo às compras, saindo para um passeio. Perguntas e respostas, associações de ideias, onde que ela vai acrescentando entendimento, significado às palavras que ela já conhece, construindo palavras novas. Ao organizar uma lista de compras, uma lista de material necessário para levar para a escola, uma lista de brinquedos que ela vai levar para a casa dos colegas, ajudando a organizar o cardápio do dia, o cardápio da semana, envolva a sua criança no dia a dia, nos afazeres domésticos, não no sentido só da execução da tarefa, mas de participar da elaboração, do planejamento. Quando você está fazendo isso, você está ajudando a sua criança a se organizar mentalmente, a buscar conteúdo, a buscar palavras, a buscar significado, para que ela possa organizar esse pensamento. São essas pequenas atividades que vão ajudar a sua criança a ter uma mente mais sadia, uma mentalidade mais aberta e um pensamento até mesmo mais flexível, porque ela vai lidar com pensamentos e ideias diferentes. Uma coisa também que é muito importante, é muito comum nós vermos isso nas famílias atuais, porque as nossas crianças, quando estão aprendendo a falar, falam errado, trocam letras, e nós achamos muito engraçadinho isso. E realmente é muito engraçadinho. Mas, para o desenvolvimento do vocabulário da criança, é preciso que a gente saiba separar tudo isso. Não incentive a sua criança a falar errado. Não fale com a sua criança no diminutivo. É outra coisa que acontece muito quando a criança chega na pré-escola. Tudo é inho, tudo é casinha, sapatinho, menininho, a fominha, a barriguinha, o olhinho. É preciso que a criança saia disso. É preciso que ela perceba que tem a forma certa. E o falar da mãe, você mãe, o seu falar, é o modelo que ela vai seguir. Pense em pequenos hábitos que você pode reorganizar para influenciar, para estimular então o vocabulário da sua criança. De maneira simples, do cotidiano. Basta que tenhamos consciência dessa importância e da forma com que conseguiremos fazer com que a criança desenvolva todo esse pensamento, todo esse vocabulário. Pesquisadores americanos descobriram que crianças de 1 ano e meio até 6 anos aprendem, em média, por dia, de 5 a 9 palavras. Essa capacidade de aprendizagem é enorme, de 5 a 9 palavras por dia. Então você, mãe, tem toda uma oportunidade. Essa é a sua janela de oportunidade com a sua criança para desenvolver o vocabulário dela, o seu repertório semântico de sentido de palavras, de entendimento e significado das palavras. Aproveite esse momento. E um outro aspecto importante para o desenvolvimento da alfabetização da sua criança é a consciência fonológica. Isso deve ser novidade para você. Vocabulário é algo comum, mas a consciência fonológica é coisa simples. Consciência fonológica nada mais é do que a consciência da percepção do som da fala. Isso mesmo, perceber o som da fala, ter essa percepção de pensar sobre o som da fala, isso é consciência fonológica. A criança, desde muito cedo, ela consegue fazer isso. Antes dos 3 anos, é importante só que ela conviva com os estímulos adequados para isso. Mas a partir dos 3, 4 anos, a criança já consegue mentalizar, ela já consegue perceber o som das suas falas. E essa percepção ela é fundamental tanto para a estruturação da língua da criança, para que ela fale corretamente, como para despertar nela todo o processo inicial da alfabetização. Lembrando que a alfabetização nada mais é do que perceber que o que se fala é possível escrever, que se escreve o que se fala. E para isso é preciso primeiro perceber que o que se fala tem som. Perceber como que funciona a fala. E olha,
essa informação não é nova. Desde a década de 70, em vários países do mundo vem sendo realizado pesquisas e demonstrado que trabalhar a consciência fonológica qualifica e melhora em muito o processo de alfabetização. Países como a Noruega, como a França, como a Rússia, como o Brasil principalmente, têm muitas pesquisas nessa área. No Brasil, há pouco tempo, vivemos um momento um pouco mais difícil nesse sentido, porque a nossa pedagogia foi envolvida com muita metodologia política e ideológica, eliminando essa possibilidade. Hoje, com os estudos da neurociência, hoje, depois de tantas pesquisas demonstrando em vários países onde a alfabetização é um sucesso, é necessário voltar dentro dessa perspectiva da consciência fonológica. Consciência fonológica não é um método de alfabetização, não. Não é uma forma de brincar com as palavras, também não. Consciência fonológica é basicamente a percepção, é a pensar sobre o som da língua. E a partir dos 3, 4 anos, a criança já consegue iniciar esse processo de percepção. Só que um detalhe, enquanto que o trabalho e o estímulo com o vocabulário é algo mais natural, é algo mais tranquilo, o trabalho com a consciência fonológica existe um certo conhecimento, uma certa sistematização e uma certa sequência, que eu já vou apresentar já para você. Então, a partir de todas essas pesquisas, nós sabemos a importância que a consciência fonológica tem para um processo de alfabetização mais eficiente. A criança constrói no seu conhecimento, durante o seu desenvolvimento neurobiológico, estruturas tais que permitam que ela lide com essas informações. Para o desenvolvimento da consciência fonológica dos nossos pequenos, é preciso um trabalho de planejamento, porque existe uma estrutura mínima, uma certa organização para esse fim. Por exemplo, 5 passos são importantes observar no desenvolvimento da consciência fonológica. O primeiro passo diz das rimas, depois sobre aliteração, depois sobre consciência de palavra, depois consciência de sílaba e por último, o mais complexo é a consciência fonêmica. Já vou explicar cada um deles e dar dicas para você, mãe, começar esse trabalho na sua casa junto com seu filho. Esses estudos demonstraram até quanto tempo é necessário por dia para trabalharmos a consciência fonológica. Sim, por dia. Porque como o trabalho sistematizado, ele precisa ter uma constância, ele precisa ser repetido, não da mesma forma, mas ter uma sequência repetitiva. Como todo o desenvolvimento de habilidade cognitiva, o desenvolvimento da consciência fonológica passa por todos esses esquemas, por todos esses caminhos. Um outro detalhe que é importante, que a tomada de consciência, ela não acontece sozinha. A criança precisa de ajuda, de quem lhe auxilie a perceber de forma consciente determinado conhecimento. Então, quando nós dizemos de consciência, de atividades de conscientização, de percepção interna, nós precisamos de alguém que auxilie. Isso não é natural, isso não é sozinho. Por isso, a necessidade de um planejamento, de uma organização mais estruturada. Mas você, mãe, é capaz. Vou te mostrar de maneira muito simples como realizar essas atividades e como desenvolver essa consciência da fala para a sua criança. E quanto melhor o nível de consciência fonológica da criança, melhor será o nível e a qualidade da alfabetização dela. Hoje nós falamos muito em alfabetização funcional. Quantas crianças, quantos adultos estão aí alfabetizados, mas que não compreendem o que leem? Quantos adultos têm alfabetizados que leem, mas não lidam ou não interpretam adequadamente as informações? Ter um bom vocabulário, ter um bom repertório semântico de compreensão das palavras e ter consciência fonológica, consciência dos sons da fala, vai fazer uma diferença enorme, não só na alfabetização em si de aprender as letras e as combinações das letras e das sílabas, mas para a compreensão do que se lê, porque é um trabalho aí de memória, onde nós desenvolvemos o conhecimento, um trabalho de memorização, não no sentido só de guardar, mas de articular a informação, de processar a informação e de compreender o que se fala. Quando eu falo de consciência fonológica, eu não estou falando de palavras escritas. Nós estamos falando exclusivamente de som.
E outra característica importante da consciência fonológica é que a importância dela não está no significado nem no sentido das coisas. A consciência fonológica está estritamente ligada ao som das palavras, aos sons que emitimos ao falarmos. Consciência fonológica é diferente de percepção auditiva. Enquanto na percepção auditiva nós ouvimos os sons das coisas, a intensidade, o volume, na consciência fonológica, o que interessa é o som da fala, unicamente da fala. Então, quando nós estamos falando disso, nós não estamos buscando aqui as palavras escritas, não. Esse processo é da alfabetização em si. Nós estamos falando de percepção dos sons da fala. Para trabalhar as percepções dos sons da fala, nós temos um processo de maturidade, que tem uma sequência adequada. Vou apresentar para vocês 6 passos. 6 passos que nós seguimos de acordo com a maturidade neuronal, com a maturidade cognitiva para o desenvolvimento dessa consciência fonológica. O primeiro passo é a exposição ao som. Até os 3 anos de idade, a criança precisa ser exposta ao som. Ela ainda não consegue lidar com os sons, mas ela precisa ganhar recurso e repertório. Por exemplo, a criança até 3 anos de idade, é importante que ela ouça histórias rimadas, músicas, versos, que ela tenha experiências com a língua, com as palavras rimando no final. A partir dos 3, 4 anos, ela já consegue perceber o som da língua. A partir daí, nós podemos iniciar, então, um trabalho mais estruturado com a criança. Antes, não. Antes, ela precisa da exposição. Lembra? A exposição é o primeiro passo. O segundo passo seria a percepção guiada. Ou seja, você vai guiar a sua criança para que ela perceba as combinações dos sons. E nós começamos sempre com a rima. O que é a rima? A rima é a combinação dos sons no final das palavras, normalmente a última vogal tônica. A criança ser levada a perceber. As musiquinhas que você cantava para ela até os 3 anos, a partir dos 3, 4 anos, você já vai chamar a atenção dela para perceber como que a palavrinha no final combina. A casinha da vovó cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. Antes dos 3, você vai dizer, vai cantar, pedir para ela repetir, bater palmas. Depois dos 3, 4 anos, você já vai pegar a mesma musiquinha e mostrar para ela, olha, a casinha da vovó, cercadinha de cipó. Você vai chamar a atenção para ela que o final da palavrinha vovó combina com o final da palavrinha cipó. Pedir para ela repetir, cantar e brincar e assim sucessivamente. Essa já é a percepção guiada. Segundo passo. Terceiro passo é oferecer para ela um repertório de rimas para que ela possa depois começar a construir por ela mesma. Uma boa sugestão para esse repertório é criar caixinha com imagens, com bichinhos, com brinquedos, em que você vai tirar e trabalhar com a criança. Por exemplo, você vai tirar um leão. O leão rima com pão ou rima com peão, que você pode tirar a imagem ou mesmo o próprio brinquedo e mostrar para a criança. Essa atividade simples vai criar para ela um repertório, dá para ela possibilidades de rimas. Ela vai exercitar com você, não só de uma maneira guiada, mas ela vai construindo esse repertório. Esse é o terceiro passo. O quarto passo vem já com a identificação. É quando você, depois de ter construído com ela esse repertório, vai levá-la a perceber que pato rima com gato e assim por diante. Ela já consegue identificar o porquê que está rimando. O quinto passo é a diferenciação. É onde numa relação de palavras com sons relacionadas à imagem, lembro a necessidade de imagens, porque a criança nessa idade ainda não consegue abstrair, ela precisa de algo concreto para que na mente dela aquela imagem, aquela informação seja trabalhada. Então, a partir das imagens, com apoio de imagens, nós podemos trabalhar com elas, por exemplo, nessa diferenciação. Você apresenta para ela o leão e mostra para ela, ó, aqui nós temos leão, aqui nós temos o mamão, aqui nós temos o pão e aqui nós temos o picolé. Qual dessas palavrinhas que nós falamos aqui que não combina com o leão? Repete com eles, é o pão, é o mamão ou é o picolé?
A criança com 3, 4 anos já consegue fazer essa diferenciação. Ou o contrário também, dizer para elas quais são as que combinam. Porque ao combinar, ela está fazendo diferenciação. E esse aspecto é chamado de comparação, que é uma habilidade mental, que é uma função cognitiva de operação mental, que faz com que a mente trabalhe e que o pensamento flua, ele tenha fluidez. O 6º passo e o último passo aí é a manipulação ativa, em que a criança consegue por ela mesma já encontrar as palavras que rimam. Com 3, 4, 5 anos a criança consegue encontrar até 3 palavras que rimam com a palavra que está proposta. Esse é o grau, esse é o nível de maturidade em que ela pode alcançar essas diferenciações. Bom, eu disse para vocês que existe então uma ordem para trabalhar. Tem a rima, a aliteração, a consciência de palavra, a consciência de sílaba e a consciência fonêmica. Nós começamos sempre com a rima, porque a rima tem a estrutura básica da palavra, que é a combinação final. Depois nós podemos trabalhar também com a aliteração, que o contrário da rima é a combinação do início das palavras. Um artifício muito bom para trabalhar a aliteração e que é divertido é usar trava-língua. Trava-língua simples como o rato roeu a roupa do rei de Roma. Da criança perceber que todas as palavras dessa frase começam com o mesmo som do o rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é uma brincadeira. E quando você brinca assim com a criança e você sabe qual é a intenção por trás dessa brincadeira, você consegue conduzir essa brincadeira de forma que ela perceba esses sons da língua. Ela vai estar pensando no som da língua. Isso é consciência fonológica. Uma outra trava-língua interessante. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Difícil, né? Mas é um exercício muito interessante. O peito do pé do Pedro é preto. Faça você mesmo. Brinque, se divirta com a sua criança. O terceiro aspecto seria trabalhar palavras. É a consciência de quantidade de palavras que tem na fala. Uma frase, por exemplo, a bola caiu no chão. A criança perceber quantas unidades sonoras tem aí. São as unidades reconhecidas aí como palavra. Quantas palavras tem? A bola caiu no chão. Quantas unidades sonoras ela falou? Essa unidade, ou seja, quantas palavras tem aí? O próximo passo seria a consciência de sílaba. A criança já precisa estar um pouco mais velha para isso, mais madura. Ela perceber quantas unidades sonoras tem dentro de uma palavra. Por exemplo, cavalo. Cavalo, 3 unidades sonoras. Isso já é a consciência de sílaba. Veja bem, eu torno a repetir, nós não estamos trabalhando com palavras escritas. Não interessa a escrita, não é hora da escrita. É hora do som da fala, de perceber o que se fala, as combinações dos sons da fala, a unidade divisiva do som da fala. E por último, nós temos aí a consciência fonêmica, que é algo muito mais elaborado. A criança precisa estar um pouco mais velha, mais amadurecida para perceber o som de cada letra dentro da palavra. Então vejam bem, essas são uma ordem de maturidade, uma ordem de complexidade que você como mãe pode trabalhar, levando a sua criança a perceber, a compreender, a pensar nos sons da fala. Na descrição desse vídeo eu vou deixar para vocês várias sugestões de rimas, de músicas, de versos, de aliterações, de trava-línguas, para que vocês possam trabalhar com a criança de vocês. E eu quero apresentar, só para vocês terem uma ideia de como isso pode ser gostoso, eu trouxe aqui um livro. Existem vários outros, só para exemplificar, para ilustrar como uma historinha pode ser divertida e ser trabalhada. Sua criança vai ver você ler, vai ver você lendo para ela, vai se divertir porque é divertido. O rabo do rato. A história fala mais ou menos assim. O rabo do rato no prato do gato, o gato no muro, o rato no chão. E você mostra para sua criança. Vai desvendando, vai levando ela a perceber onde está o gato, onde está o rato. Olha o rabo, olha o prato, olha o rato. E a história continua. O rato no escuro, de olho no prato. O rato de olho no prato. Leva ela a perceber as patinhas do gato, o caminho que ele fez.
O rabo do gato no olho do cão. Olha o reflexo. Lá no olho do cão tem um reflexo no gato. Aí nós temos o cão, o rato e o gato. Cada um de olho no outro. E a rima acontecendo. De noite era lua. O sol vem de dia. O cão vai para a rua, o rato vigia. O prato com rabo. Mexer? Não mexia. O dono do prato, no muro, dormia. O dia bem claro, a rua vazia. O cão tem bom faro, o rato nem chia. O gato com sono, de dia dormia. Observe as cenas, explore as cenas, explore os sons. O cão via o gato e o gato não via. O rabo do gato na boca do cão, o prato com rabo de boca no chão. Leva sua criança a pensar, a imaginar a sequência dos fatos, peça para ela repetir, falando as rimas, as combinações, se divirtam, riam. O rabo do rato na boca do prato, a ponta do rabo do rato na mão de quem? E assim termina a história. Aproveite essas oportunidades, tem muito material na internet. Nós vamos deixar aqui nas descrições algumas sugestões. E aproveitem, trabalhem bastante com a sua criança. Esse exercício de amor, de buscar tornar a nossa criança cada vez mais capaz, cada vez mais perceptiva, desenvolvendo nela a consciência fonológica, o vocabulário. Você, mãe, vai estar garantindo uma alfabetização muito mais fácil, eficiente e prazerosa. Aproveitem bastante. Se você ainda não curtiu, curta o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e visite o nosso site.